Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. E estamos de volta com o nosso podcast Ligado na Verdade. É uma alegria ter você conosco, você que escuta através do rádio, através da internet, na sua plataforma preferida. Obrigado pelo carinho aqui no nosso podcast Ligado na Verdade, onde temos essa missão de estudar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, Inácio José. É isso aí, João. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e com um convidado também muito especial, pastor Caleb Gossen, diretamente lá de Chicago, né, do subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos, está com a gente para tratar hoje sobre o quê? Vale a pena ser pai? É a pergunta de hoje aqui no nosso podcast. Pastor Caleb, prazer recebê-lo novamente. É isso aí, irmãos. Muito obrigado por me convidar aqui. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos nesse podcast. É um privilégio para mim, viu? Eu gostaria que você se apresentasse aí, né? Você é pai? Certo, eu sou pai, sim. É interessante, né? Para esse podcast, você convidar um pai. Tem que ser um pai, sim. Né? Aí você pode apresentar a sua família aí e também falar o nome do seu pai, né? Então, meu pai é o pastor James Gossen. Muitos anos foi pastor da igreja cristã evangélica de Nova Russas, né? E agora está em Guaraciaba do Norte. E ele continua aí no trabalho aí. E então, a minha família, eu tenho 5 filhos. Eu estou casado há 15 anos aqui. E a minha filha mais velha completou 10 esse ano. E a mais nova é uma menina de cada lado. Aí, meninos, aí a minha filha mais nova completou 1 ano de idade. Então, tem um espaço aí de 10 anos aí. Esses filhos aí, é uma benção muito grande ter cada um com sua personalidade diferente, né? E é bastante interessante interagir com cada um, mas é um privilégio muito grande. Então, o Caleb tem muita experiência, é uma pessoa realmente aí que está preparada para responder. Vale a pena ser pai, Caleb? Pois é, então, é uma pergunta muito boa, né? Porque seja uma pessoa que está pensando, contemplando a realidade de entrar nesse compromisso de ser pai, né? Pensando, será que isso é para mim? Ou se já for uma pessoa que já tem muitos anos de experiência, né? É uma pergunta boa para cada um, porque a realidade que a gente todos conhecemos, teoricamente ou pela prática, todos nós conhecemos que é uma realidade muito difícil ser pai, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, vale a pena perguntar, será que vale a pena todo esse esforço, todo esse compromisso, todo esse desempenho para ser um pai? Então, ao perguntarmos isso, temos que perguntar o que é que diz a Bíblia em relação a esse assunto, o que é que Deus tem a dizer. Começando no livro de Gênesis, diz, capítulo 1, logo do primeiro capítulo da Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 27, em Gênesis capítulo 1, diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então aí tem o mandato de Deus, né? Tem 2 mandatos na realidade, mas o primeiro mandato é o foco do tema aqui, que é sede fecundos, multiplicai-vos, né? Então, a vontade de Deus para a humanidade é que a humanidade continue se multiplicando. E isso acontece através da família que Deus criou. Então, a vontade de Deus para a humanidade é que eles continuam crescendo através desta instituição que estabeleceu, que é a família. É um homem casado com uma mulher e tendo uma família juntos, né? Eles se tornaram uma só carne, e aí os filhos. Então é a vontade de Deus. Então nós temos o privilégio de participar da vontade de Deus para o mundo, para a humanidade. Nós somos pais. Isso é a vontade de Deus para o mundo, para a humanidade. Nós participamos no cumprimento da vontade de Deus nesse sentido. Daí já dá para a gente ter o começo da resposta, digamos assim, né? Porque se você, ao se tornar pai, você está ali
sendo usado por Deus, né, para Cumprir a vontade divina. cumprir a vontade dele, né, de constituir família, preservar a família. Rapaz, isso de fato é um privilégio, apesar das dificuldades que realmente com certeza tem, né, na questão do sustento, né, educação, Exatamente, mas é uma missão que vale muito a pena, é uma obra para Deus que você está fazendo ali. Mas assim, ó, tudo que diz respeito à vontade de Deus, depois que o pecado entrou na humanidade, na existência, ela acaba se tornando, o cumprir a vontade de Deus se torna um pouco nadar contra a corrente. Então vai Exato. ser algo penoso e muitas vezes difícil, mas certamente é algo que vale a pena. E isso se Exatamente. aplica a muitas coisas. Cristo, quando ele faz o chamado dele, ele não faz um chamado, olha, vai ser muito bom, vai ser tudo muito leve. Não, ele faz a questão do tomar a sua cruz e, olha, pega a sua cruz e me siga. Quem amar a sua vida mais do que a mim, vai perdê-la. Então, é um chamado a algo realmente sacrificial. Seguir e cumprir a vontade de Deus em todos os âmbitos e a paternidade, como você, Caleb e o Lucas têm bem apontado aqui, não seria algo diferente, porque tem essa questão de cumprir a vontade de Deus e tem, infelizmente, a questão do pecado, do nosso próprio pecado, no caso de quem é pai, da criança que está ali, que é um ser humano, que também tem a questão do pecado ali, e da humanidade como um todo, né, da contexto cultural e tudo isso, são muitas coisas que acabam tornando um pouco difícil, mas não impossível, né? Exatamente. E como exemplo também, Inácio, a gente vê, por exemplo, eu ia ler depois, mas a gente lê agora o Salmo 127, um exemplo de como isso funciona, como o pecado entrou no mundo e estragou a nossa visão da vontade de Deus, e a gente vê tudo através do nosso próprio egoísmo, agora através do nosso modo pecaminoso, né? Por exemplo, aqui, ó, em Salmo 127 e versículo 3, diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são galardão, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são uma bênção do Senhor, né? Deus quer abençoar a vida dos pais através dos filhos, né? Então, Deus dá uma herança ao pai ou aos pais quando ele dá um filho àquele lá, né? Ou uma filha àquele lá. Mas a nossa cultura, o nosso jeito pecaminoso, muitas vezes nós não vemos filhos como uma bênção, né? Infelizmente, nós não somos gratos a Deus pelos nossos filhos, ou nós vemos nossos filhos como um incômodo, ou simplesmente atrapalhando a minha vida, né? E os meus sonhos, né? E então é um exemplo do que você está dizendo aí. O pecado entra e a gente não pode ver, a gente não entende a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente não tem o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, nesse sentido, né? Interessante observar, assim, que Deus, ele é o nosso pai e ele é o nosso modelo também de paternidade, ou seja, né, Deus, ele é misericordioso, ele disciplina com amor, ele... De fato ama. Exatamente, cuida. ele cuida, ou seja, quando você olha para Deus, né, como ele lhe trata, você deve também imitar o Senhor ali, ao cuidar, ao educar, ao instruir seus filhos. Tudo na nossa vida, se a gente parar para prestar atenção, dá para fazer ter um significado e acredito que é uma oportunidade imensa de demonstrarmos o caráter de Deus e se tornar mais a semelhança de Cristo, que é para isso que nós somos chamados, né? Uhum. Exatamente, é outra oportunidade para demonstrar o amor de Cristo, né? Para com nossas famílias, porque foi assim que Deus nos amou, né? E Deus é nosso Pai, pelo que Jesus fez por nós. Todos que são salvos dos seus pecados, todos que são perdoados, todos esses têm esse tipo de relacionamento com Deus, né? Então, para refletir a nossa gratidão a Deus e para
na imitação de Deus, nós devemos nos desempenhar dessa forma também, para refletir o amor de Cristo, o amor de Deus para com os nossos filhos também, né? Agora, eu queria que você falasse, Caleb, em um ponto, em relação ao pai não ser perfeito, né? A sua, digamos, a sua humildade, a sua disponibilidade de reconhecer os seus erros e pedir perdão ao filho. Filho, eu não sou perfeito, eu errei com você aqui. Às vezes o homem fica com muito orgulho, né? Quer ser o mandão da casa, quer ser o bichão e esquece que ele tem que dar esse exemplo pro filho, né? De reconhecer seus erros e pedir perdão a ele também, que muitas vezes nós pais erramos com os filhos. Com certeza. E aqui também é outra oportunidade para o pai crescer na sua santidade. É uma situação, é um contexto na vida do pai, onde eu acho que Deus ajuda a ele reconhecer os seus próprios erros, os seus próprios pecados, de uma forma que antes dele ter filhos, ele não podia nem ver esse egoísmo na vida dele, né? Ele não podia nem ver todos os lugares na vida dele onde ele falhava nesse sentido, né? Mas quando a gente tem filhos, é interessante como eles veem tudo, né? E eu acho que os filhos ajudam o processo de santificação na vida do pai, para o pai que está disposto a se desempenhar seu crescimento espiritual, né? Se ele tiver esse desempenho, esse compromisso na sua vida, então ele vai, mesmo difícil como seja, mas ele vai ser uma pessoa que se dedica a esse processo, mesmo sendo através de suas interações com seus filhos, né? Ele vai ver onde é que ele precisa crescer, ou ele vai ver onde é que ele precisa mais de paciência, de amor, né? Ele vai ver todas essas áreas da sua vida onde ele precisa crescer mais através das suas interações com seus filhos, né? E eu acho que Deus usa filhos na vida do pai nesse sentido, para ajudar o pai a crescer espiritualmente. Mas é uma disciplina, claro, mas todo crente sabe que é uma vida, a vida cristã é uma vida de disciplina, onde a gente está sempre crescendo mais a cada dia na nossa dedicação a servir a Deus, a amar as pessoas ao nosso redor, né, principalmente as nossas famílias, né? Então, é importante reconhecer isso. E Deus concede graça e capacita. Então, por mais difícil que possa parecer, Deus é com você, o Espírito Santo de Deus lhe ajuda, lhe dá sabedoria, força e graça, e em Cristo nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, em piedade, em amor a Deus, e capacitados por Deus, buscando sempre o auxílio do Senhor, na dependência de Deus, a fazermos o melhor que nós pudermos fazer, a sermos o melhor que nós pudermos ser, ou seja, mais semelhantes a Cristo. E vale a pena também, né, Pastor Caleb, pedir conselhos a outros pais experientes, né? Com certeza, com certeza. É assim que a família de Deus opera, né? É assim que é o formato do discipulado, né? Só porque a gente é pai agora não quer dizer que a gente não precisa mais de um discipulado continuando, né? Quer dizer, aqueles relacionamentos na igreja, onde a gente pede conselho daqueles que têm mais experiência na fé, né? Que já passaram por essas situações na vida deles, e a gente pede o conselho, pede a oração deles e pede a ajuda deles nesses momentos também, né? Com certeza. Pastor Caleb, muito obrigado, viu? Muito obrigado por participar. Tá aí a resposta, vale sim a pena ser pai. E eu agradeço, Pastor Caleb, parabéns pelo seu dia, feliz Dia dos Pais, que Deus continue lhe usando aí para abençoar a sua família e a todos que escutam o Ligado na Verdade. Muito obrigado, irmãos, é um privilégio sempre, e feliz Dia dos Pais para você também, viu? Muito obrigado. Inácio, para você não, por enquanto, viu? Por enquanto. Então, feliz Dia dos Pais a vocês, Deus abençoe cada vez mais, e aos pais também que estão ouvindo a gente. Até a próxima com mais um podcast. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não entende a repressão. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.